na dieta da cachaça. Perdi o juiz, perdi o rumo de casa. É que eu prefiro a proteína da cevada. Olá, amigos do Muralha Amarela. Começa agora mais um podcast 1909. Esse em homenagem a Mark Bartra, o cara mais bêbado de Dortmund. Hoje eu, Walter Panek, tenho a companhia de novo de Bruno Povoleri. Tudo bem, Bruno? Fala, galera, beleza? De 0 a 10 na escala Bartra, quanto que você ficou mamado? Escala Bartra, bom, 6 tá bom, 6 tá bom. 6 na escala Bartra é bastante coisa. Hoje coisa. nós vamos falar, claro, do título na DFB Pokal, o primeiro título de expressão do Borussia Dortmund desde 2012. Aí sempre tem um palhaço, né, que quer corrigir, não, mas a gente ganhou Supercopa. Supercopa, calma lá, né, é café com leite, Supercopa. Se você acha que Supercopa tá bom, dá licença, meu amigo. O Borussia Dortmund, enfim, ganhou um título de expressão, o primeiro da Era Tuchel. Bruno, o que você achou? É um grito que sai da garganta, é um título que o Dortmund merecia. Qual foi a sua sensação assim, dessa conquista? Eu acho que principalmente foi muito merecido e foi meio que pra tapar um buraco pelo não título frequente do campeonato alemão, né? Vinha 5 anos sem título, acabou a era Klopp já faz relativamente bastante tempo e não vinha tendo bons resultados em finais, né? Acho que demonstrou bastante maturidade o time, demonstrou cada vez mais que pode tentar brigar por coisas maiores. Eu também tive essa impressão. Eu acho que o Dortmund evoluiu bastante ao longo dessa temporada, principalmente. O time que perdeu jogadores, teve que introduzir alguns garotos no time, fazer mudanças ao longo da temporada. E esse título é a prova de que o time melhorou, principalmente não em relação aos rivais, em relação ao Bayern, a Schalke, Gladbach, próprio Leipzig, mas em relação ao que ele mesmo vinha fazendo em decisões, né, em mata-mata. Foi um time que decepcionou, principalmente naquela final contra o Bayern. Eu não digo tanto porque pegou os melhores times do Bayern de Munique nos últimos anos e não foi surrado em nenhuma final, foram finais apertadas e resultados justos, mas principalmente aquela contra o Wolfsburg, por exemplo. Machucou bastante, né? Aquela machucou bastante porque o Dortmund tinha reais condições de ser campeão. Exato, Quase as mesmas chances dessa última final, mas o Wolfsburg vinha com um time relativamente um dos melhores até quase da década. Também acho. A campanha do Dortmund para chegar até aqui e do Eintracht Frankfurt. Vamos primeiro falar do Frankfurt, que é o mandante, vamos fazer justiça a isso. Passou pelo Magdeburg, depois ganhou do Ingolstadt. Depois 2-1 sobre o Hannover, 1-0 sobre o Arminia Bielefeld. De novo nos pênaltis na semifinal contra o Gladbach, até chegar na final contra o Dortmund. Um time que foi parindo nessa classificação e, apesar de finalista, teve um caminho muito mais tranquilo e que chegou, claro, tão finalista quanto o Dortmund, mas é inegável que teve uma campanha mais fácil. O Dortmund já passou pelo Eintracht Trier na primeira rodada, depois pênaltis contra o Union Berlin, pênaltis contra o Hertha Berlim, duas, vale lembrar, quando o Burke estava lesionado, Weidenfeller salvou o time. Depois ganhou do Lotte por 3-0 naquele jogo que foi adiado porque tinha muita chuva, o estádio deles não aguentou. Nas semifinais, a virada épica contra o Bayern de Munique, com aquele gol fantástico do Dembélé no contra-ataque. Bruno, a campanha do Dortmund foi uma campanha de campeão mesmo ou foi um time que foi deslizando até chegar na final? Acho que principalmente pelo desfalque do Burke, os jogos se tornaram cada vez mais difíceis. O Weidenfeller teve muitas falhas durante a temporada, não muito na Pokal, mas ele salvou em 2 jogos, né, nas cobranças de pênaltis. Mas com certeza a campanha do Dortmund foi campanha de quem foi se arrastando, mas com aquele gostinho de que ia chegar, sabe? Ele ia chegar a qualquer momento, e chegou. Eu acho que até ali, depois contra os dois times de Berlim, tanto o Union contra o Hertha, pegou aquela época que o Dortmund tinha muito desfalque, né? Verdade. O Dortmund contra o Union Berlim, o gol foi inclusive, teve a participação do Brun Larsen, né, da base, enfim. Foi um time que fez muitos testes e jogou muito modificado contra esses dois times. Contra o Hertha, aliás, foi um jogo dificílimo, o Hertha um bom time. Acho que foi... Vivia a melhor fase, eu acho, da temporada. Uma ótima fase. E junto com o Bayern foi o adversário mais difícil até do que o próprio Frankfurt na final. Com certeza. O Hertha foi apenas nas oitavas de final, já pegar o Hertha Berlim foi bem difícil. Também uma classificação justa nos pênaltis, Weidenfeller. A única coisa útil que ele fez na temporada, precisamos ser justos e falar, foram essas duas disputas por pênaltis aí, ele
foi bem realmente, precisamos reconhecer isso, mas também foi só isso. Depois contra o Lotte também, outro jogo extremamente fácil, e a virada contra o Bayern, colossal, o grande jogo talvez do Dortmund na temporada, se a gente for considerar que estava perdendo, estava tomando pau, pressão, por muito pouco o Bayern não fez o terceiro, quarto gol, o Dortmund resistiu, teve aquela bola do Bender que ele tirou em cima da linha, um chute que o Robin perdeu, aliás, muito mais gol perdido do Robin do que mérito do Bender, que se jogou de qualquer jeito, mas eu achei que foi uma campanha boa do Dortmund porque pegou times difíceis, né? Ainda mais se a gente for considerar mata-mata, jogo único. Na Pokal não tem essa de ida e volta, então é ali ou nunca mais. Então o Dortmund conseguiu ir bem até a final. Final que terminou 2-1 pro Borussia Dortmund contra o Frankfurt. O Dortmund abriu o placar com o Dembélé. Depois o Rebic aproveitou uma falha do Sokratis, que tentou sair jogando que nem um sem cérebro. Eu não consigo explicar o que o Sokratis tentou fazer. Foi um lance bizonho. O Rebic empatou ainda no primeiro tempo. O próprio Frankfurt teve a oportunidade de fazer o segundo, meteu o bola na trave. Mas no segundo tempo o Pulisic sofreu um pênalti do Radek e o Aubameyang, com uma bela cavadinha, fez o gol do título. O que você achou, Bruno? Seu comentário sobre essa decisão? Eu acho que o Dortmund tomou cara de que conseguiria ser campeão nessa final a partir do jogo do Hertha. Acho que ali ele enfrentou um adversário em grande fase, talvez na melhor da sua temporada, e conseguiu passar. Ali dava pra ver que o Dortmund conseguiria chegar a uma final. Quando foi sorteado o Bayern de Munique fora de casa, todo mundo esperava o de sempre, né? Sempre fora de casa, né? É. É impressionante, porque o Bayern, tanto em Supercopa, coisa geralmente... É fora de casa. Na Pokal o Bayern tem uma sorte impressionante. Aí não tô falando de conspiração, não tô falando de nada. É uma sorte mesmo que tem, que o Bayern sempre joga em casa na Pokal. E curiosamente o Dortmund teve, acho que, mais jogos dentro de casa nessa Pokal do que Pokal anteriores, que era praticamente quase todos os jogos fora de casa. Na primeira fase jogou fora, jogou em casa contra os dois de Berlim, que ganhou nos pênaltis, e depois fora contra o Lotte e fora contra o Bayern. Em Pokal anteriores era no máximo um jogo dentro de casa e o resto tudo fora. E voltando ao assunto do jogo, eu acho que principalmente na primeira metade do primeiro tempo, o Dortmund foi completamente dominante ao jogo. O estilo do Dortmund foi colocado certo, mas a partir do momento que ele se acomodou e chamou o Frankfurt para dentro dele, tomou o empate numa entregada do Sócrates bizonha, que é normal o Sócrates com a bola fazer isso, é normal, acredite, é normal. Infelizmente, né? Infelizmente é normal ele fazer isso. E a partir desse momento só deu Frankfurt no primeiro tempo. Teve chance de virar o jogo. E quando acabou o primeiro tempo, o Tuchel deve ter dado aquela chacoalhada no vestiário. E no segundo tempo foi totalmente Dortmund. Eu acho que foi merecido, mas faltou. Com certeza faltou a cara de um Dortmund, principalmente de Dortmund que a gente viu durante a temporada contra Benfica dentro de casa. Contra Leverkusen dentro de casa. Teve muitos jogos que dava pro Dortmund emplacar resultados melhores e atuações melhores. Eu acho que... Eu preciso falar disso porque eu até estou inconformado até agora. O Sócrates, ele era o último homem e tinha 3 do Frankfurt na frente dele. Aí o imbecil, o incapaz, foi tentar driblar os 3. Eu não sei o que deu na cabeça dele. Sei lá o que ele tentou fazer. Foi possuído pelo Beckenbauer, sei lá o que aconteceu com ele. E depois, sabe, todo mundo cobrando a cobertura do Bartra, do Piszczek, sei lá. Enfim, o Sócrates, ele tem muita raça e muitas vezes é protegido por causa disso, sabe? Porque quando os outros falham, são as falhas da defesa. Ou o Tuchel que arma mal a defesa, sabe? Mas foi uma falha bizonha. Foi um erro exclusivamente individual dele. Eu vou falar um negócio pra você. Se o Frankfurt tivesse um pedacinho de... Não vou dizer nem de vontade, vou dizer de qualidade, viu? Um pouquinho mais de qualidade tinha virado no primeiro tempo. Você acha que o Frankfurt podia ter vencido, principalmente nesse primeiro tempo, quando o Dortmund recuou e abdicou de jogar? Com certeza. Foi totalmente, após o Dortmund ter sofrido o gol, o jogo foi completamente do Frankfurt. Parece que o Dortmund sentiu o gol, recuou, não conseguia criar mais nada. Kagawa desapareceu no jogo, as jogadas eram unicamente pelos pés do Dembélé, tentando algum drible ou uma ultrapassagem. Royce também sumiu no jogo, apesar de ter iniciado o lance do primeiro gol. O Frankfurt é um time mas bem visivelmente fraco tecnicamente, que se fosse outro adversário, principalmente um Hoffenheim ou até mesmo um Bayer Leverkusen, acho que daria ruim pro Dortmund no primeiro tempo. Resumindo então, quem foi o melhor em campo? Contando os dois tempos, eu acho que foi o Dortmund. E quem foi o craque dessa decisão, hein?
Sem dúvidas, Dembélé chamou responsabilidade, tentava virar jogo, tentava partir pra cima, driblar, tocar. O gol foi exclusivamente individual, tanto que o passe do Piszczek nem foi uma assistência, entre aspas. Tanto que o zagueiro do Frankfurt tá Tá deslizando até agora lá na... Nesse momento, eu acho Deu que... a volta ao mundo já? Ele tá quase chegando agora, eu acho que em Berlim. Nesse momento ele tá voltando a Berlim. Ah, já deu a volta. Já deu a volta. Mas foi Dembélé, sem dúvidas, o craque da partida. Indiscutível. Eu assino, mas queria reforçar também como o Ginter fez uma partida muito segura. Acho que o Ginter evoluiu bastante nessa reta final de temporada, particularmente me impressionou, eu gostei bastante. Agora vamos falar um pouco, responder as perguntas dos amigos internautas que querem saber, Bruno, a nossa opinião sobre alguns temas. Vamos falar aqui primeiro a do Renato Cardoso. Qual time que tu acha que nós vamos enfrentar na final da Champions 2018? Bom, agora nenhum, né? Zicou, infeliz, agora já era, né? Agora vamos Agora, voltar à Europa League. Agora que a gente vai cair na fase de grupos, a culpa é sua, infelizmente. André Vieira Coelho, AVC Narrador, pergunta aqui: qual foi, na opinião de vocês, o ponto-chave dessa conquista e do que isso pode valer visando a próxima temporada? Bruno, é com você. Com certeza, semifinal contra o Bayern, principalmente pelo como se esperava a goleada do Bayern, como foi o jogo, que demonstrava que o Bayern iria golear o Dortmund. Valeu pela experiência dos jovens, a mentalidade que eles demonstraram dentro de campo por buscar a virada, principalmente Dembélé com, 19, 20 anos, conseguiu ter cabeça de manter e fazer um golaço daqueles. Visando a próxima temporada, vale ressaltar que os jovens demonstraram uma grande capacidade de jogar sob pressão, né, Panek? Focaram em grandes jogos, demonstraram que, como jovens, têm altos e baixos durante uma temporada, demonstraram que podem sim fazer grandes atuações, dependendo de Tuchel, Favre ou afins. Eu também acho, que o ponto-chave foi mesmo a virada sobre o Bayern, isso é indiscutível, foi um dos grandes momentos do time na temporada, não só na conquista da Pokal. E o que isso pode valer visando a próxima temporada, eu acho que muito pouco, viu? Sinceramente, eu acho que muito pouco, porque isso compensa uma dívida do time já de algumas temporadas já. O time vinha devendo esse título da Pokal há algum tempo e paga essa dívida. Eu acho que não compra crédito para os próximos anos. Vale pouco também por causa da troca de comando, né? Com a saída do Tuchel, é evidente que vai ser começar um trabalho quase do zero, então nem isso podemos contar muito como crédito. A pergunta do Josué Valtair, ele fala: o quão importante é esse título pro elenco, e já que o mesmo tinha uma pressão pelas últimas finais perdidas? Olha, eu acho que é muito importante, principalmente pro Royce, que nunca tinha ganho nenhum título na carreira, e pros garotos já tira esse peso das costas, que o peso que o próprio Royce tinha, né, de nunca ter ganho nada, os garotos já largam aí com uma taça nas costas, e a experiência de ter vencido jogos emocionalmente muito exigentes, como, sabe, 2 decisões por pênaltis, o jogo contra o Bayern, essa própria final. Então, assim, construiu um caráter assim nos jogadores, principalmente Dembélé, Pulisic, que tiveram que entrar e decidir, enfim. Com certeza. Valeu principalmente pelo lado psicológico e ainda dá moral para que o Dortmund possa e tenha condição de brigar por coisas maiores na próxima temporada. Então eu acho que essa experiência assim, é muito importante pro elenco em si, mas em termos de time, a gente pode juntar, né, as perguntas do André e do Josué. Pro time vale pouco, visando a próxima temporada, por causa dessa mudança de técnico, mas pessoalmente, assim, pros jogadores, valeu demais. Eu acho que sim, é um combustível importante. O Jean Souza fala: acha que o Royce não é tão importante no momento para a equipe? O Pulisic entrou e o time melhorou na final, e o Dembélé tem puxado a responsabilidade. Cada vez mais com quantidade de lesões frequentes do Royce, isso não é novidade para ninguém, e também com mais idade de quando ele foi à final da Champions e retornou ao Dortmund. Ele se tornou cada vez mais um jogador que cadencia o jogo, tenta mais virada de jogo, passe curto,
centraliza cada vez mais, tanto que o Tuchel monta ele praticamente quase junto com o Aubameyang, que se tornou cada vez mais um jogador finalizador, que antigamente ele era muito mais explosão, contra-ataque, tentava um drible ali, outro aqui. Aí eu acho que a parte física dele pesou demais, principalmente na final, mais, Ele não aguenta mais ser ponta e é um processo natural para todo jogador que passa por muita lesão. Então eu acho assim, ele não é tão importante como esperavam que ele fosse. Mas hoje ele tem uma outra importância em outro sentido, que é um jogador muito mais experiente, é um cara que lidou com uma série de fracassos aí, de lesões, de decepções na carreira. Então assim, como referência para esses garotos e nessa nova função aí que você falou, né, Bruno, na armação, do passe, na organização do time, eu acho que ele ainda é importante, mas não como aquela imagem antiga que a gente tinha do Royce, né? E sim, o Pulisic entrou e melhorou muito bem o time na final, mas ele tem 18 anos. Eu acho que a gente não pode esperar que todo garoto de 18 anos que entre no Dortmund consiga ser titular. Em todos os jogos. Hoje acho que o Royce ainda é indispensável e o Pulisic ainda é uma peça importantíssima. Deve ser titular no começo da temporada com essa lesão aí do Royce. E sim, o Dembélé tem puxado a responsabilidade, apesar de eu não achar isso certo. Eu acho que o time que tem muitas referências ali, né, Royce, Aubameyang, enfim, o Dembélé ele supriu a ausência dos outros dois ali que não conseguiam pro time ajudar tanto assim. A próxima pergunta é do Cauã Santos. Ele pergunta: o Royce já pode se aposentar? Olha, agora que ele é campeão, melhor parar no auge, né? Ainda mais que ele busca uma Copa do Mundo em 2018, meu amigo, acho que vai demorar, hein? Pode desistir. E eu acho que ele tem voltado bem das lesões. Também acho. Apesar das muitas lesões, ele tem conseguido aí, das últimas vezes, voltar bem. Então, não é dessa vez que o Royce vai parar. O De Castro faz uma pergunta interessante e que exige muito raciocínio e reflexão. Vocês acham que o Bartra está preparado para ser titular na zaga ou o Toprak é melhor? Com certeza o Bartra é o melhor zagueiro do Dortmund hoje. Não tem discussão, e o Toprak demonstrou. Eu não assisti muitos jogos dele pelo Leverkusen, mas pelo que eu li de pessoas que assistem, o Toprak veio de atuações muito vulneráveis e altos e baixos durante a temporada. Natália Silvestre pergunta: sentiremos muito a falta do Alba se ele for embora? Sim, mas dá pra repor, né, Bruno? Com certeza. Principalmente toda a especulação que se envolve sobre os valores que serão pagos nele, né? Dá pra repor com uma ou duas peças de... Olha, com esse dinheiro todo, não dá pra sentir falta de ninguém. Dá mesmo não. Uma ou duas peças de futuro, ou até mesmo de quase consolidadas já. O Paulo Lídio pergunta: foi o último jogo do Alba, na opinião de vocês? Sim, né, Bruno? Tudo tende que sim. Isaac pergunta: Tuchel fica? Olha, o infeliz, escuta o podcast número 1, não seja preguiçoso, tá bom? E o Leonardo da Rosa pergunta: por que a indecisão de demitir ou não o Tuchel, sendo que o mesmo alcançou todos os objetivos propostos? Escuta o podcast também, né? Bom, e com isso a gente encerra aqui mais um podcast 1909. De novo, se você escutou, muito obrigado pela paciência, pela atenção. E siga mandando perguntas, sugestões de pauta lá no Twitter. Pode ofender a gente, ninguém ofendeu da última vez, eu fiquei muito triste, porque a gente sempre espera, né, Bruno, aquela reação calorosa. É uma crítica construtiva, né, sempre bem-vinda. Exatamente. E até a próxima, semana que vem estamos de volta com mais um podcast 1909. Forte abraço. Valeu.